Olá pessoal, tudo bem? O canal de logística tem vídeos e novidades toda semana. Então, por favor, confiram os assuntos do seu interesse no canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre despesas. O que trata-se desse importante conceito e indicador contábil, e principalmente sobre despesas fixas e variáveis. Qual é a diferença, o que significa uma despesa fixa, o que significa uma despesa variável e qual é a diferença. Então a gente vai estar fazendo uma introdução, falando um pouquinho sobre o que é despesa, e depois vamos exemplificar então, pessoal, e mostrar o que é a despesa fixa e o que é a despesa variável. As despesas, elas são todos os gastos, todos os custos de uma operação, de uma determinada empresa, que as empresas, que as organizações incorrem para gerar receita. Então, para mim gerar receita, para mim gerar faturamento, para mim gerar vendas, eu tenho que incorrer, eu tenho que executar algumas despesas para poder dar suporte para que eu consiga atingir o objetivo da venda. Então, um dos principais objetivos das organizações, falando em termos contábeis, é maximizar o resultado, atingir o lucro, melhorar o lucro, e isso é obtido aumentando as receitas, aumentando as vendas e principalmente mantendo as despesas sob controle. Então, como um dos principais aspectos da gestão de uma empresa, pessoal, o gerenciamento de despesas ele é uma parte crucial para manter o controle da saúde financeira. Então, em última análise, as despesas elas significam o dinheiro que é gasto para continuar a fazer crescer e melhorar o resultado das operações dentro de uma organização. Então, quando a gente fala em despesa, em receita, em resultado final, nós apresentamos aqui esses conceitos dentro da forma do demonstrativo do resultado do exercício, ou o DRE, ou PNL, como é conhecido nas empresas também. Então, nesse modelo de controle, as despesas elas são deduzidas das receitas, e elas geram o resultado final, podendo ser um lucro ou prejuízo. Como a gente acompanha aí no quadro, no demonstrativo de resultados abaixo, pessoal? Nós temos as primeiras linhas aí do quadro com as receitas, nós podemos ter uma receita única, e podemos também ter outras receitas, advindas de outras partes da operação. Depois do lançamento da informação das receitas, nós temos as despesas, as despesas podendo ser então divididas em despesas fixas e despesas variáveis. Aí soma o total das despesas. Nós podemos ter outras linhas também de resultados dentro de um demonstrativo de resultados, dentro de um DRE, como a depreciação, por exemplo, como as quebras, até chegar na última linha com o resultado operacional, o resultado final, podendo ser lucro ou prejuízo, de acordo com a administração que a gente fez da receita, que é a administração que a gente fez das despesas. Então, outro conceito importante é quanto à forma de considerar a despesa. A maior parte das empresas opera no regime de competência, ou seja, a despesa ela é lançada no período, ela é lançada no mês em que ela foi contratada, em que ela foi realizada, e não na data do pagamento da mesma. Isso é uma definição e uma decisão contábil importante. A diferença entre o regime de competência e o regime de caixa, por exemplo, a grande maioria das empresas adota o regime de competência, que é o regime correto, para que a gente não tenha surpresas, por exemplo, no resultado, no demonstrativo de resultado, ou nos resultados da organização. E vamos ver a diferença, então, pessoal, entre despesas fixas e despesas variáveis. Então, dependendo do tamanho, da característica da empresa, existe um grande número de diferentes tipos de despesa. As mais comuns, como a gente constata no dia a dia, despesas com pessoal, despesas com pessoas, como a questão de salários, as despesas com aluguel, Normalmente empresas que não têm imóveis próprios, por exemplo,
pagam aluguel, né? Então é uma despesa também. Despesas com juros, se eu fiz algum financiamento bancário, por exemplo. Despesas com transporte, aqui tanto pode ser transporte como o frete ou como transporte de pessoas também, são linhas diferentes de despesas. E como é que quando a gente fala em fixa e variável, pessoal, só para dar a gente vai olhar o conceito, né? Vai entender o conceito para frente aqui do que é despesa fixa e o que é despesa variável, mas eu já coloco aqui um exemplo, tá, pessoal? Como no quadro abaixo, observe que a gente tem lá na linha em branco, né? Na linha branca, o faturamento, né? Esse faturamento, mês a mês, não é? Ele pode crescer ou ele pode diminuir de acordo com as vendas, de acordo com a sazonalidade das vendas da empresa. Aí eu tenho uma despesa fixa. Essa despesa, ela é a mesma, né? Nós estamos vendo ali os 5 mil reais, ele é o mesmo valor, 5 mil reais em janeiro, em fevereiro, em março, independente do meu faturamento, né? Que aumenta ou diminui, como a gente já viu, né? Como a gente já comentou aqui, a despesa, ela permanece fixa. Né? É um tipo de despesa que ela permanece fixa. Foi contratada, foi combinada para ser aquele determinado valor. E as despesas variáveis, pessoal, elas sim, aí elas flutuam, elas variam, né? Principalmente de acordo com o faturamento. Então, uma despesa variável, normalmente, né? Se eu aumentar o meu faturamento, a despesa variável ela vai aumentar também. Né? Se eu diminuir o faturamento, eu vou gastar menos, essa despesa variável ela vai diminuir um pouquinho também. Né? E assim sucessivamente, mês a mês. Então, a despesa fixa, ela não tem a ver com o faturamento, né? Ela é o mesmo número do início ao fim do período, e a despesa variável, sim, ela está interligada diretamente ao faturamento. Né? Então, despesas fixas, pessoal, como a gente viu no exemplo, são aquelas despesas que possuem o mesmo valor todos os meses. Esse valor somente vai mudar, né, quando acontecer um fato muito importante, um fato muito determinante, por exemplo, como uma renegociação daquele valor, uma alteração contratual, por exemplo. Então, uma despesa fixa é um custo que não muda com o aumento ou com a diminuição das vendas ou do faturamento, né, ou da quantidade de bens e serviços produzidos e vendidos, como a gente viu no exemplo anterior. E os custos fixos, pessoal, são despesas que devem ser pagas por uma empresa independentemente de qualquer atividade comercial específica. Como exemplo, a gente tem o aluguel, por exemplo. Quando a gente contrata um aluguel, é para pagar aquele valor de aluguel todos os meses. Normalmente, os seguros contratados também são fixos, é o mesmo valor todos os meses, dependendo do contrato. As taxas bancárias. Não é? Se a gente contratar a taxa bancária, é a mesma taxa, ok? E as despesas variáveis, pessoal? A despesa variável são todas aquelas despesas que variam de acordo com o nível de serviço, né, no referido período. Essas despesas elas variam de acordo com as vendas, de acordo com o faturamento, pois elas estão diretamente relacionadas às variações das atividades da operação. Então, a despesa variável é um custo que muda dependendo do nível da produção. Né? Ou seja, o volume de vendas, o volume do faturamento impacta diretamente no valor da despesa. Como exemplos, a gente pode falar da energia elétrica, despesas de pessoal, por exemplo, despesas de manutenção. Energia elétrica por quê, pessoal? Porque se eu produzir mais, se eu trabalhar mais, né, se eu fizer mais horas, eu vou... para aumentar, a minha venda está aumentando, meu faturamento está aumentando, meus clientes estão pedindo mercadoria, eu preciso produzir mais, eu vou trabalhar mais horas, eu vou gastar mais energia, né? Eu vou ter que contratar mais pessoas, por exemplo, ou eu vou ter que fazer hora extra. Então, os valores de energia, os valores de pessoal, né? Provavelmente a manutenção também vai ser mais exigida e os valores vão ser diferentes, ok? Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre despesas e também sobre o significado e as diferenças entre despesa fixa e despesa variável. Muito obrigado.